O Ateliê é um podcast documental sobre um grupo de mulheres que em 2022 decide denunciar uma escola de artes. O relato dessas 3 pessoas que procuraram a polícia é ecoado por dezenas de outras que foram ligadas à escola. Essa reportagem procurou ouvir todas as pessoas envolvidas e abriu o espaço para o outro lado do denunciado. Essa denúncia ainda está em curso e até o momento da publicação desse episódio não houve um julgamento. Essa série tem descrição de violência física e sexual e também de abusos. Antes de começar esse episódio final de O Ateliê, eu queria agradecer a NordVPN, que foi nossa parceira. A NordVPN é um serviço para navegar na internet com segurança em qualquer lugar do mundo. E também para conectar a internet como se você estivesse em outros países do mundo, para assistir conteúdo de streaming que ainda não foi lançado no Brasil. Mas a NordVPN é mais do que isso. Ela fornece segurança protegendo sua privacidade online. Ela resguarda informações pessoais como seu CPF, sua data de nascimento, e-mail, protege os dados do seu cartão de crédito e muito mais. A NordVPN protege você contra ataques cibernéticos que sim acontecem no Brasil. E acontecem muito. E para manter todo mundo seguro, a NordVPN oferece aos ouvintes de O Ateliê um desconto especial. Para ter acesso a essa oferta exclusiva, acesse o link nordvpn.com/oateliê. E você também vai receber um presente de bônus. Se NordVPN não for para você, tá tudo bem. Você pode pedir um reembolso em até 30 dias. O link é nordvpn.com/oateliê. Nord é NORDVPN. Esse link também está na descrição do episódio. Valeu, NordVPN. Quer ouvir agora 2 episódios extras que saem depois do fim do Ateliê? Você pode. Eles já estão disponíveis. É só apoiar o podcast por R$ 9,90 mensais. Os assinantes têm acesso a 2 episódios extras com o desdobramento desse caso. Esses 2 episódios não vão ser publicados nas plataformas abertas. Eles vão estar disponíveis só para assinantes. Assinar é simples, leva menos de 1 minuto e custa menos de R$10. O link para assinar está aqui mesmo, no texto de descrição desse episódio. E depois que o Ateliê acabar, já vem podcast novo por aí. E assinantes também ouvem antes. Eu tô dentro de um carro de aplicativo. Ele cruza ruas que são bem diferentes das em que a gente andou nos outros episódios. Eu tô em Londres, saindo de perto do Big Ben e indo pro bairro de Hackney. It's worse. It's always worse if you try to hold it in. And it hurts, to be honest. Hackney não é um dos bairros mais ricos de Londres. O prédio que eu tô procurando fica perto de um outlet enorme e de um supermercado onde se aglomeram pessoas em situação de rua, que comem sanduíches dados por outros clientes assim que eles saíram das compras. É inverno, e se a temperatura tá positiva, é só no termômetro, porque a sensação é de que deveria estar caindo neve, ainda que não esteja. Nossa, que frio. Vou botar a blusa. Eu ando até chegar a uma torre de concreto e de vidro. No meio dessa torre, tem um pátio cheio de bancos. Legal. E um dos primeiros imóveis do térreo desse pátio tem uma pintura colorida de mais de 2 metros exposta na vitrine. Que lindo. Será que pode fumar aqui? Será que pode fumar? Pode, né? Uma pessoa sai de dentro da galeria. Uma mulher de cabelos encaracolados e pouco agasalhada para o inverno de Londres. Hey there. How are you? Good, and you? A gente se cumprimenta, sem se conhecer. Ela é produtora da galeria, onde dali a 1 hora vai começar um evento. Um evento de uma pessoa que a gente já conhece. Yes, we were waiting for Miral. She said she'll be right here. Yes. I just spoken to her. A mulher me convida para entrar, por mais que eu esteja adiantado. Oh, thank you. Eu entro na galeria. Sou o primeiro a chegar para a vernissagem da exposição de quadros que Mirella Cabral pintou desde que saiu do Brasil, após denunciar o Ateliê do Centro. Eu sou Chico Felitti e esse é O Ateliê, um podcast que investiga as denúncias feitas por ex-discípulos contra o Ateliê do Centro, uma escola que existiu no centro de São Paulo por mais de 20 anos. Desde o dia seguinte ao lançamento desse podcast, a escola foi fechada, sem data para reabrir. E essa não foi a única coisa que mudou nos últimos 3 meses. O inquérito policial andou. Agentes da Polícia Civil entraram no ateliê e no apartamento de Rubens Espírito Santo. Saíram de lá carregados de documentos,
fotos e de computadores. Enquanto isso, a ex-aluna que denunciou a escola viu tudo à distância. E hoje, ela vai contar como está a sua vida. Episódio 10. Eu não vou, não vou, não vou. Faltam 30 minutos para o horário da vernissagem quando uma pessoa chega na galeria, que ainda está vazia. É Mirella Cabral. Ela tá de casacão, calça preta e camisa branca, cheia de sacolas que traz da rua. A Mirella tá no telefone, resolvendo as últimas pendências para a abertura da sua amostra. Tudo, e você? Acabei de chegar aqui. Já. Não precisa, a gente já resolveu aqui. Tá bom? Não precisa. Eu só preciso desligar que eu tô ocupada aqui. Aí. A Mirella desliga o telefone e se aproxima. Faz meses que a gente não se vê, por mais que se fale todos os dias, sem exceção. Eu pergunto se ela tá animada pra noite que esperou por meses. Eu tô, vai vir. Eu saio convidando todo mundo, tipo, vai vir a mulher. Uma vez caiu uma mulher na rua e se machucou. E tipo, eu limpei o sangue dela, assim, acompanhei ela até a casa dela. Ela vem, tipo, vem tudo quanto é gente, assim. A gente se senta pra fazer a primeira entrevista de 2023. Quer conversar? Fica aqui sentado. Vamos conversar. Vamos conversar então. Eu pergunto como ela tá. Primeiro com a exposição que tá prestes a abrir. Costuma ser um momento tenso pra qualquer artista. Eu tô de mente vazia. Assim, tô tranquila, tô sentindo que eu fiz do jeito que deu pra fazer, sabe? E depois, pergunto como se sente nas últimas semanas, depois que a denúncia veio a público e foi ouvida por centenas de milhares de pessoas. Ela diz que se refugiou no trabalho. As últimas semanas foram de uma produção em ritmo acelerado. Por muitos momentos eu senti que eu não ia conseguir fazer, mas foi um escape mesmo. Foi como... Trabalho pra mim sempre é, né? É um modo de não lembrar do que tá acontecendo, do que tá rolando. No momento em que a gente conversa, no meio de janeiro, faz 3 meses e meio que ela tá na Inglaterra. Eu vim fazer uma residência, essa residência culminou numa exposição individual. É a exposição que está prestes a ser inaugurada. Quando viajou, Mirella levou algumas telas que fariam parte dessa amostra. Ou pelo menos é o que ela achava. Porque ela começou a produzir tanto depois que chegou, que no fim só vai expor quadros que pintou nas últimas semanas. Eu fiz a mais e aí, umas 3 semanas atrás, a gente selecionou o que ia estar aqui nessa sala principal. Mas eu sempre costumo fazer isso, assim, eu vou fazendo, porque eu não costumo trabalhar para uma exposição, eu trabalho, enfim, para mim, e aí seleciono o que vai, o que não vai, enfim. Enquanto pintava, ela tentava não olhar para o que acontecia na internet. Sabia que tinha virado assunto de rodas, muitas rodas. Então, ela se fechou no ateliê, que fica nos fundos da galeria em Londres, e pintou. Ou pelo menos tentou pintar o máximo de tempo que conseguisse, porque às vezes sucumbia à curiosidade e ia espiar o que estava rolando no Brasil. Bom, no começo foi inevitável não olhar o Instagram, eu fiz um plano de não olhar o Instagram, mas foi inevitável, né? Eu sou humana, né? Como todos nós. E nos primeiros dias eu li bastante coisa, li tudo que tava rolando na sua página. Começou a vir um monte de seguidor, eu falei, tá acontecendo, agora tá acontecendo. Mas em zero momento eu me arrependi, em zero momento pensei em voltar atrás. Como você mesmo sabe, em zero momento eu falei, Chico, tira isso que eu falei. Ou senão, deixa eu reformular tal coisa. Não, eu acho que foi tudo de acordo e eu tô firme. Ela tá firme na medida do possível. Do possível para uma pessoa que expôs um lado da sua vida que ainda era segredo. Que de repente foi mostrado para centenas de milhares de pessoas. Pessoas que ouviram aquela história e que se manifestaram. E aí chegou um dado momento que eu senti uma certa pressão na internet, apesar de muitas mensagens de carinho e solidariedade, que eu queria me nutrir disso, óbvio, né? Você vê um trabalho do podcast sendo concretizado, você quer ser abraçado. É claro que você quer ser abraçado, né? E só que no fim do dia rolou uma demanda
do Instagram especificamente que eu precisava trabalhar, e aí eu coloquei uma pessoa pra, enfim, cuidar dessas mensagens, ver e etc. A prima trocou as senhas das redes sociais de Mirella. Só encaminhava por WhatsApp as mensagens que fossem de trabalho ou de amigos próximos. E a gente fez uma ligação de vídeo, ela trocou minha senha, eu recebi no meu e-mail, autorizei, e eu não tenho mais minha senha. E é isso. A Mirella ficou sabendo das notícias através do seu advogado. Soube pelo site de um jornal que o ateliê do centro tinha anunciado seu fechamento um dia depois do podcast estrear. Eu quero saber como ela viveu tudo isso, sozinha, a 10 mil quilômetros de onde tudo acontecia. Vamos lá, eu acho que fechar o ateliê, claro que me deixou feliz, no sentido de que não existe a possibilidade, pelo menos física, de pessoas irem até lá. Não dá pra saber, mesmo se ele for preso, não importa o que acontecer, se ele vai continuar, né? Talvez ele continue fazendo as coisas que ele tá fazendo, tanto faz o lugar que ele tá. Claro que eu só vou até certo ponto, tem coisas que me dizem respeito, tem coisas que não. Infelizmente, eu imagino que tenham pessoas que ainda estejam do lado dele, mas eu acho que foi uma primeira vitória, né? Antes da justiça determinar o que vai acontecer, o fechamento do ateliê foi sim uma primeira vitória. E eu acho que se ele não devesse nada a ninguém, e se de fato fosse algo consensual, como ele coloca, ele não teria para que fechar o ateliê. Então eu acho que é só mais um fator que respalda que ele é culpado e que ele comete agressões. A gente vai falar mais sobre os desdobramentos do podcast em 2 episódios extras, que não estavam previstos para essa série e que vão ao ar nas próximas semanas. Mas, desde o começo, a ideia era terminar o ateliê com um reencontro com Mirella. A gente só não sabia qual ia ser o assunto desse reencontro, porque não sabia o que ia rolar depois que o podcast saísse. E o que rolou foi o seguinte. Em meio a mais de 3 milhões de downloads e mensagens de apoio comoventes, algumas pessoas começaram a atacá-la. Um homem no Twitter chamou o que ela fazia de feminismo Spice Girls e disse que o podcast não tinha sentido o pulso da cultura, porque o mundo não tinha mais espaço para a história de alguém com os privilégios da Mirella. E ele não estava sozinho. Houve quem criticasse publicamente ela por sua voz, por seu sotaque, por seu privilégio e por seu jeito assertivo. Essa daí não parece vítima não, escreveu outro homem no Twitter. Daí, no dia em que eu voei para Londres, apareceu uma mensagem no Twitter. Era um texto com uma foto do rosto de Mirella em um site de um grupo que oferece aulas particulares e sessões de coaching. Tava lá a imagem de Mirella, que a gente não revelou nas redes sociais do podcast, nem na reportagem que fizemos sobre o caso na Folha de São Paulo. E também a informação de que ela fazia parte desse grupo. E o homem que escreveu o tweet a acusava de fazer parte de uma nova seita, com a qual ela inclusive lucraria. A mensagem era a seguinte: a artista que está relatando os abusos faz parte de um grupo que se diz Holística Lifestyle Coaching. Tem um líder e cobra caríssimo para estar lá. Aparentemente, ela vai ter mais podcasts para fazer, né? Não dá para ter empatia. E essa mensagem chegou até ela e a fez reviver seu perfil no Twitter, que ela tinha abandonado anos atrás. Eu entrei no Twitter, vamos lá, eu tinha uma conta no Twitter que eu nunca tinha usado, assim, de anos atrás, acho que 2014. E recentemente eu entrei no Twitter porque alguém avisou essa pessoa que tá cuidando do meu Instagram que aconteceu um tweet de uma pessoa falando que eu fazia parte de outra seita, de forma equivocada. E foi a primeira vez que eu senti vontade de me posicionar e desmentir algo que não era verdade. Porque ela sentiu que precisava negar aquela informação. Seu rosto de fato estava na página de um grupo de mulheres que ofereciam aulas e sessões de mentoria. Esse tipo de serviço que hoje chamam de coaching, sabe? E esses serviços custavam até R$ 2.500 para 2 sessões mensais de mentoria espiritual. Acontece que Mirella nunca vendeu mentoria espiritual. O que tinha rolado, na verdade, é algo muito simples, né? Porque as pessoas gostam de aumentar a história. Então, vamos lá, eu acho até bom esclarecer. Ela explica o que existia de verdade por trás dessa postagem. Eu tinha essa amiga, que é uma terapeuta, que, gente, não tem nada a ver com seita, ela tem o trabalho dela. Eu acho que até vem aqui, independentemente da minha amizade com ela. Peço respeito a essa pessoa, não só a mim, mas a essa pessoa também, e todos os envolvidos. E quando eu já tinha saído do ateliê e comecei a querer me envolver mais com a violência contra a mulher, ela e outras pessoas que lutam jiu-jitsu queriam dar aulas de defesa pessoal, que eram projetos voluntários em comunidades e,
enfim, pelo Brasil. E eu fiz a venda de um trabalho e reverberei 100% dessa venda pro projeto dela. Porque na época eu achava que podia ser legal, acreditava nisso. Não me arrependo, deu tudo certo, fiz a doação. E aí ela colocou a minha foto lá como parte do time, mas assim, mais como uma colaboradora, não uma pessoa que atende, coach, não sei o que, eu nunca fiz essas coisas, nunca pensei em fazer, não me interesso por essas coisas. Mirella só ajudou o grupo anos atrás. Vendeu uma pintura e reverteu o dinheiro para um projeto social deles. Por ter participado de uma ação social, seu nome e sua foto foram incluídos no site. E, embaixo do seu retrato em preto e branco, foi colocada a legenda Medium Artist, ou seja, artista médium. E na época, ela permitiu que o grupo usasse seu nome, porque achou que só estaria dando força a uma causa nobre. Nunca pensou que poderia acontecer o que aconteceu. Agora, Medium Artist não é uma coisa que eu... artista médium, né? Não é uma coisa que eu me coloco, eu me determino. Ela colocou ali na página dela. Eu acho que foi uma falha minha de não atenção à minha imagem. Na época que ela colocou ali, eu deixei de... deixa lá. Durante as gravações do podcast, antes da denúncia à polícia, Mirella pediu para que seu rosto fosse tirado do site. Ela, inclusive, me avisou disso tudo na época que aconteceu. E é por isso que eu afirmo que tudo isso ocorreu. Porque eu vi acontecer. Em outubro, eu já sabia que o podcast ia sair. Eu escrevi pra ela e pedi pra ela tirar. Ela tirou. E aí, na semana que lançou o podcast, voltou pro ar. Então, eu tive vontade de vir ao Twitter, não só por causa desses comentários, mas também pra... Como eu tentei muitas vezes falar com ela pra tirar e eu não tava tendo resposta, também como um pedido público. Vai que chegava nela e aí finalmente foi retirado. Foi isso que aconteceu. Além de pedir que retirassem seu nome e sua foto do site, ela foi até o Twitter e pediu para o homem que fez a postagem apagar aquele texto, porque não era verdade que ela fazia parte de outra seita. Mas, antes do post ser deletado, ele chegou a 1 milhão de pessoas. E muitos se manifestaram contra uma pessoa que se abriu para compartilhar um momento de sofrimento. Isso lembrou a Mirella de outro podcast, o Praia dos Ossos, apresentado pela Branca Viana. Praia dos Ossos conta a história da socialite Ângela Diniz, que foi morta com tiros pelo seu namorado, Doca Street, em 1976. Acontece que, mesmo depois de morta, Ângela Diniz foi julgada. Doca virou uma celebridade na época, e a discussão ao redor do caso passou a ser muito mais sobre se Ângela teria feito alguma coisa para merecer a morte, do que sobre o julgamento de alguém que havia matado uma mulher. Quem foi julgado foi as mulheres. Aquele julgamento era para dizer, olha, se comportem. E eu recomendo que você escute Praia dos Ossos, se ainda não ouviu. Recomendo muito. A Mirella ouviu antes de o ateliê ir pro ar, e a lembrança daquela história a ajudou a passar por momentos estranhos. Momentos em que pessoas desconhecidas diziam coisas como: depois não sabe por que aconteceu o que aconteceu. É daí pra baixo. Eu gosto muito da história Eu acompanhei essa história. Enfim, acho que eu não era nem nascida, mas eu acompanhei o podcast Praia dos Ossos. Gostei muito de ter ouvido e assim, o que mais me chamou a atenção foi a legítima defesa da honra, que era um absurdo. E eu sinto que existe algo muito equivalente, né, no que aconteceu nesse tweet ou da forma que tratam as vítimas hoje. Então, independentemente de classe social, independentemente de qualquer coisa, eu sinto que as pessoas querem focar além de não existir vítima perfeita, as pessoas querem arrumar motivos para invalidar algo que é crime. O conceito de vítima perfeita vem ganhando força na antropologia jurídica. É a exigência de que uma mulher, quando é vítima de um crime, passe por um segundo julgamento. Ela tem de se portar como a sociedade espera que uma vítima se porte. Deve ser frágil, chorar, demonstrar arrependimento de qualquer ato que a possa ter levado para uma situação de abuso. Mas nenhuma mulher preenche todos os requisitos dessa cartilha de vítima perfeita. E assim, dá para desqualificar qualquer vítima que venha a público. Porque sua saia era curta demais. Porque ela estava bêbada. Porque ela é rica. Porque ela tem sotaque paulistano. Porque ela aparece no site de um grupo de coaches femininas. Uma coisa é você gostar ou não de uma pessoa. Querer sentar num bar para tomar uma cerveja com ela. Outra é questionar se uma mulher pode ou não pode vir a público contar sua história. Ou pior, se ela fala a verdade ou não. Tanto faz a pessoa, é crime e ponto. Vamos supor, eu não sou contra quem tem, sei lá, uma religião, mas está acontecendo crime, aí é problema, né? Respeitar as diferenças é fundamental. Agora, quando tem crime envolvido, é um absurdo.
seguir em frente num discurso de ódio a ponto de atingir 1 milhão de pessoas que eu fiquei sabendo agora. Óbvio que eu tô horrorizada. A história da Mirella não tá sozinha. Outras tantas mulheres que tomam coragem para denunciar um abuso passam por coisa parecida. Ou pior. Ao longo dos 10 episódios desse podcast, a gente quis mostrar o que existe por trás de uma denúncia. O que vem bem antes de se decidir levar a queixa de uma agressão à polícia. E como quando as vítimas são mulheres, a denúncia e a reação que ela provoca tomam formas diferentes. Esse caminho anda em câmera lenta. É cheio de salas de espera, repetições e protocolos. Você tem que ficar olhando para aquele fato lá, você tem que ficar olhando para trás. O tempo todo, porque você tem que até finalizar. E depois que tem a sentença, que a gente comentou, tem o recurso, que a defesa pode recorrer. O Ministério Público também pode recorrer. E aí vai para os tribunais, né, na segunda instância, que é os tribunais estaduais, e depois pode ir para os tribunais superiores, que é o STJ e o STF, lá em Brasília. Então, assim, a história fica longa. Essa voz é de Isadora Barbieri. Isadora é advogada criminalista e uma das suas principais atuações é com violência contra a mulher. Mas vamos começar do começo. No fim de tarde da segunda quarta-feira de 2023, eu e a produtora Maria Leite chegamos na casa de Isadora para conversar sobre a experiência dela denunciando crimes à delegacia da mulher. E aí, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem com você? Isadora e sua esposa, a também advogada Brenda Mello, nos recebem. Elas são sócias de um escritório e atuam nas áreas de direito de família e criminal. A conversa começa amena. O primeiro tópico são felinos. É a Aru que tá aí? Elas são peladinhas, a gente corta o pelinho deles. Porque elas também no calor gostam e pra também não soltar muito pelo em casa. Nossa, a gente vive só com roupa de pelo, gente. Enquanto Brenda tá na cozinha preparando o café, Isadora comenta que o ano delas já começou agitado. As duas estiveram na Casa da Mulher Brasileira um dia antes da nossa entrevista. Até falei, que bom, porque daí vai estar bem fresco a memória. Porque, na verdade, tem bastante coisa, porque a gente atua muito nessa área da Maria da Penha, da violência doméstica, então a gente vai muito nas delegacias da mulher. E ontem, coincidentemente, uma cliente ligou precisando, né, uma urgência lá, e a gente foi na Casa da Mulher Brasileira. Foi na Casa da Mulher Brasileira que Mirella e outras 2 discípulas abriram um boletim de ocorrência narrando os crimes que afirmam ter sofrido no ateliê do centro. O lugar é um centro de atendimento especializado à mulher em situação de violência. Foi onde a gente foi também. Foram lá, né? Até vi as cadeirinhas lá, ela foi a da pinturinha, né? Sim. E a coincidência não foi um mero acaso. É que as advogadas vão com frequência à Casa da Mulher Brasileira, acompanhando mulheres vítimas de alguma violência. Tanto que os agentes policiais já as reconhecem. Daí ontem até fui lá, um policial, eu conheço a senhora, eu falei que eu tô sempre aqui. Até eu, às vezes, não lembro deles, porque às vezes troco o plantão, mas eles lembram da gente, porque a gente vai muito, né? E por atuarem com vítimas mulheres, sabem de cor o dia a dia de uma delegacia da mulher. E o que está escrito na lei brasileira, mas que não se reflete na prática cotidiana do órgão público. Tem muita coisa na Lei Maria da Penha, assim, no caso, ou nas próprias questões de violência de gênero, que não acontecem na prática. Não acontece. E as próprias delegadas falam. Por exemplo, ao denunciar um abuso para agentes policiais, a mulher tem o direito garantido pela lei de prestar depoimento sem qualquer tipo de julgamento ou culpabilização. O ideal seria que essa mulher seja entrevistada por outra mulher, por uma escrivã, mulher, para que ela tenha um pouco mais de tranquilidade para poder narrar aquilo. E outro ponto, essa mulher, ela precisa expor o que aconteceu com ela sem medo de ser revitimizada. Então ela pode esperar o quê? O ideal? Que ela não seja constrangida. Que você possa fazer um relato de um crime que você sofreu de forma tranquila, sem ser novamente violentada. Questionada, né? De motivos. Que roupa você tava? Mas o que a senhora fez? Sabe, perguntas inoportunas. Mas tava com a roupa de que tamanho? Mas bebeu? Por que bebeu? Sabe que não pode beber? Mas e daí? por que tá tanto tempo com ele? Por que não saiu antes? Essas questões. Esse é o tipo de tratamento que se espera. Que a pessoa não seja revitimizada, que ela não seja constrangida, que ela não receba perguntas inapropriadas e que ela possa relatar realmente o que aconteceu com ela de uma forma tranquila.
que é o mínimo, e que não acontece. Mas, quando a gente sai do que está escrito na lei e vai para a realidade diária da delegacia, a história muda. Isadora comenta uma das muitas vezes que viu isso acontecer. Então, já aconteceu muito, assim, da gente chegar em delegacia, na delegacia da mulher e, por exemplo, teve uma situação de uma pessoa que foi vítima de extorsão, uma mulher, e a gente foi acompanhar ela. E ela foi extorquida 60 mil reais. Daí chegou lá, era um investigador que foi fazer a triagem e falou, mas é um valor muito alto pra senhora dar de presente. Aí eu tive que falar, mas não é presente. Foi presente, foi. Aí ela já começou a chorar, minha cliente, porque a pessoa tá lá, eram as economias dela. Esse tratamento desemboca em outra situação comum, a desistência de fazer uma denúncia. É dever do Estado ouvir os fatos narrados pela mulher que procura uma delegacia para relatar um abuso. Agentes policiais não podem induzir a mulher a desistir do boletim de ocorrência. Isso parece básico e óbvio, né? Pode ser que você pense que eu nem precisava falar isso nesse podcast. Só que, de novo, a teoria não se reflete na prática. E Isadora e Brenda falam como isso acontece no dia a dia delas na delegacia da mulher. Aí chegamos lá, que a gente chegou primeiro, fez, espera a gente chegar e tal. Acho que um policial já foi atendendo, mas a senhora tá com marca? E ela já tinha ido tentar fazer e não conseguiu. Ah, não tô, mas tô esperando aqui. Não, mas a senhora pode ir embora, não precisa, não vai dar pra fazer nada. Aí eu cheguei lá e falei, não, vai fazer o BO da moça, gente, né? Não tem isso. Nós vamos fazer o BO, tal, porque aí tem hora que você tem que ser um pouco mais... aumentar um tom um pouco. Aí fez o BO dessa pessoa, conseguiu a protetiva. E acontece muito com elas quando vão sozinhas. E se acontece com a gente, né, advogada, junto, imagina com elas sozinhas. Né? Tem muitas histórias das nossas clientes que foram e voltaram, não fizeram boletim, porque foram maltratadas, porque eles perguntam, por exemplo, a agressão foi recente ou já tem muito tempo? Não tem nenhuma marca, então não vai dar em nada, é melhor a senhora ir embora. Não vai dar em nada, pode ir embora. São essas frases que muitas mulheres ainda escutam todos os dias ao tentar relatar um crime que viveram. Isadora diz que um dos jeitos de evitar que isso aconteça é a vítima nunca ir sozinha à delegacia. E diz que a vítima também tem o direito de gravar a passagem dela pela delegacia, o que também a ajuda a se proteger. Você não pode contratar uma advogada particular, vai com uma amiga, com uma mãe, não pode entrar junto, a gente pode entrar junto na hora do depoimento. Mas tá ali com alguém, porque tu pode gravar, você pode gravar se a pessoa tá fazendo e que você não quer enfrentar, mas grava, depois você pode denunciar. Mas o problema é que essa atmosfera que a mulher esbarra quando chega na delegacia a mantém num ciclo de violência. Justamente por isso, assim, às vezes eles não sei como que eles estão lá, se tem realmente, eu acredito que tenha muito trabalho, e aí, porque assim, parece que é uma lógica de tipo, quero te desestimular a fazer. E na verdade, você vê que a gente recebe estímulos na televisão de denuncie, e é pra quebrar o ciclo, tem que denunciar. E a pessoa já demorou um tempão pra tomar aquela decisão, aí chega lá, vai demorar, tá? Aí a pessoa já, será que eu devia estar aqui? Será que... Aí começa a ficar aquela... E vai embora, muitas vão embora. Então, já começa pela delegacia. Se a pessoa sentiu que ela foi hostilizada, ela já não volta mais. Muitas vão embora. Nem chegam a abrir um boletim de ocorrência. Porque a decisão de denunciar um abuso vem junto com um combo de decisões. Respinga na vida da vítima em um efeito dominó. A parte mais dura e pesada é provar para o Estado que crimes aconteceram. Para a investigação andar, a mulher precisa olhar para trás com uma lupa, encontrar testemunhas, lembrar de descrições detalhadas e datas exatas. Então, eu acho que essas dificuldades de no meio disso tudo, ter suporte emocional também. Para você conseguir saber, nossa, eu tenho que reunir as provas, eu tenho que ver quem vão ser as minhas testemunhas, eu tenho que ver o que eu tenho que ver se eu fui fazer o exame de corpo de delito, se eu tenho uma prova pericial que geralmente tem um peso muito grande no processo penal. Ou em casos de agressões psicológicas, né? Se tem prints, se tem vídeos, testemunhas que possam falar. Então, tudo isso também a gente vê que muitas vezes são questões delicadas, que a pessoa fica pensando, né? Poxa, só aconteceu aqui, só eu que sei. E aí vai demorando mais ainda. E demora. Denunciar uma agressão e buscar por justiça é botar o dedo numa ferida que ainda está aberta, sem uma data de término e sem ter certeza de qual vai ser o resultado desse processo. Mas tudo isso, assim, contando investigação com processo, às vezes demora 4, 5 anos, 3 anos.
Assim, muitas denúncias param no meio do caminho. E Isadora lista mais alguns motivos que causam essa quebra. É comum a pessoa querer aquela coisa, pode tirar, quero tirar a queixa, tá? Eu voltei, não, a pessoa tá passando por momentos difíceis, não quero continuar. Então, é bem comum a pessoa querer voltar, as mulheres quererem voltar atrás. Não só por conta da demora, mas por conta de se arrepender, por conta de ficar com medo, por conta também de, às vezes, não ter recurso para ter um acompanhamento jurídico. São vários motivos, né? Por conta também da pessoa, eu quero seguir minha vida, não quero... Porque é um retrovisor processo. Eu pergunto para Isadora o que pode e deve ser feito para tornar esse processo menos pesado e doloroso. E ela bate numa tecla. Porque não pode revitimizar a vítima. Não pode, porque é ilegal, entendeu? Não é tipo, é modo de falar. Não tem modo de falar. E não é questão do politicamente correto. Não existe isso. É respeitar a pessoa. Sabe? É não fazer perguntas inapropriadas e inconvenientes, porque já tem a demora, né, do processo todo. Então, que pelo menos no momento que a pessoa decida denunciar, que tem esse acolhimento. E é muito importante. Porque assim, às vezes a pessoa que tá lá atendendo achou que a pessoa acabou de acontecer naquele dia, mas já tá acontecendo há um tempão e ela não conseguiu ir. Aí quando ela vai... Então isso é muito, sabe, é muito dolorido para quem tá passando. Ela defende que a mudança no atendimento e acolhimento das mulheres na delegacia só será efetiva se for estrutural e constante. Então a melhora vem, e acredito que para melhorar tem que ter uma união e uma vontade, uma disposição do Estado também. Não é só ficar fazendo notinha de repúdio e ficar só, vamos fazer uma palestra uma vez por ano no Dia Internacional da Mulher. Isso aí não adianta nada na prática, sabe? Tudo bem, muito lindo ir lá inaugurar a Casa da Mulher Brasileira, fazer uma puta inauguração e depois tá lá, sabe? E a gente que vai lá semanalmente, quinzenalmente, que vê o pau torando, sabe? E as vítimas também. E diz que enfrentar as falhas do Estado com mulheres em situação de abuso passa por enfrentar o jeito que a sociedade ainda enxerga e trata mulheres. Mas assim, a melhora vem dessa mudança de mentalidade, das pessoas reportarem quando teve revitimização, perguntas inadequadas, leva um gravador na bolsa. Se for com uma amiga, se não puder contratar uma advogada, que eu sei que nem todas as vítimas podem, mas não vai sozinha. Outros direitos previstos na Lei Maria da Penha sobre o atendimento da autoridade policial à mulher são: que o exame de corpo de delito seja feito em local isolado, sem nenhum policial, além do médico legista, presente na sala. Ter garantida a proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato o Ministério Público e o Poder Judiciário. Se necessário, ser encaminhada ao hospital, ao posto de saúde ou ao Instituto Médico Legal. Se for preciso, transportar a mulher e seus dependentes para um abrigo ou para um lugar seguro. A Lei Maria da Penha define muitos direitos para a vítima e orientações para a autoridade policial. E a gente recomenda que a lei seja lida na íntegra. Ela está na internet, no site do Instituto Maria da Penha, que traz várias informações necessárias e de forma didática sobre o que diz a lei. Isadora também diz que a quantidade de delegacias da mulher ainda é muito pequena para o volume de ocorrências. O estado de São Paulo, por exemplo, tem 139 delegacias especializadas no atendimento à mulher. 11 delas funcionam 24 horas. São 139 delegacias para todo o estado, que tem 645 municípios. Esses dados são da Prefeitura de São Paulo. Porque como é um recorte especializado, são menos. E aí fica muito lotado. Então também tem isso da melhoria, porque também temos que olhar para o lado de lá. Também as pessoas estão sobrecarregadas, não tem tanto pessoal, a estrutura é pequena, tem muitas que são pequenas. Que a sala, você chega na sala da escrivã, coitada, tá com uma pilha de inquérito, assim, atrás de um monte de papel. A entrevista termina com um desabafo pessoal que transborda o peso do que ela vivencia no seu trabalho. É isso, né? Falei com o coração, porque a gente que vê isso, nossa, queria tanto que fosse de outro jeito, assim, tipo, afe Maria, tipo... De volta à galeria na periferia de Londres, em um dia de inverno. Já está escurecendo, em breve os convidados vão começar a chegar. Mirella se levanta da mesa da cozinha e caminha entre suas obras. Ela para na parede que divide os fundos da galeria do salão principal. Estão penduradas ali 3 pinturas.
São telas bem menores do que as outras, que chegam a ter 2 metros de extensão. São quadrados com fundos de cores neutras em que estão pintados objetos coloridos. São as cadeirinhas coloridas que Mirella viu no dia em que foi prestar queixa na Delegacia da Mulher. Bom, acho que já tá contado no podcast, né? A ideia... Bom, quando você faz uma exposição... por exemplo, quando eu cheguei em Londres eu não fazia ideia que eu ia fazer esse trabalho. Mas a gente vai resgatando, né? Coisas que têm acontecido nos últimos tempos e vai documentando em imagem. E no caso dessas cadeirinhas foi inevitável. Eu achei que eu tinha feito no dia da delegacia só um desenho sobre absorvente, mas eu cheguei aqui e tive vontade de fazer mais, inclusive mudando elas de lugar. Então, aqui a capa do podcast, que é essa que tá aqui, ela é mais fiel à cena que aconteceu na delegacia. Mas aí eu olhei pra isso e falei, tá, isso me dói bastante, assim, isso me comove. Mas o que eu acho muito legal, assim, de arte, de pintura, é que você pode fazer o que você quiser com algo que você viu, com algo que você sentiu. Então, assim, falei, bom, trocar elas de lugar. Eu cheguei a fazer umas esculturas que não estão aqui, que eu destruí. Eu cheguei a manipular, brincar, transmutar. E aí eu comecei a sentir algo ressignificado daquele momento. Como se eu tivesse ressignificado algo dentro de mim em relação àquela cena específica. E agora olho essa imagem com carinho. Ela continua andando. Vai até o salão principal, onde estão as telas enormes e coloridas. 3 das pinturas levam o nome das profissões das 3 mulheres que decidiram denunciar o ateliê. Uma é a atriz. Outra é a ceramista. E a terceira, a mesma que eu vi na vitrine, é a pintora. Ou seja, ela mesma. Não são retratos figurativos. São pinturas abstratas em que ela colocou elementos que remetessem às 3 mulheres. Quando eu estava no ateliê eu fazia muito trabalho figurativo, depois eu fui muito mais para paisagem e abstração, agora eu estou conseguindo, principalmente por ter, assim, uma opinião subjetiva que pode mudar amanhã, tudo pode mudar, né? Mas o que eu sinto hoje é que essa união do figurativo e abstrato tá vindo, porque eu não vivo mais cindida, no sentido tipo, a Mirella que era do ateliê, agora a Mirella que sai do ateliê. Não, eu sou uma coisa só. E agora eu tô falando sobre isso, e essa minha fala tá no meu trabalho, e cara, vocês não têm ideia da quantidade de mulher que tá me escrevendo, assim, eu tô muito feliz. Esses comentários, assim, eu sei que você falou da questão do Twitter, etc. Gente, é lógico que pega dentro, dói, é chato. Eu associei muito com a história da Angela Diniz, porém, a quantidade de mensagem solidária que eu tô recebendo é sensacional. Então eu acho que se isso for motivar outras pessoas a falarem sobre suas histórias, eu acho muito importante. Depois de passar por todo o salão, ela me conduz de volta aos fundos da galeria, onde estão os trabalhos que não entraram nessa exposição. E alguns deles são desenhos figurativos de cenas que eu reconheço de primeira. 2 mulheres de peruca loira se beijando, como no exercício que ela fez quando ela estava na escola. Só que, por exemplo, eu fiz esses desenhos da cena, né? Lá, que aparece no podcast. E aí os títulos são consensual versus não consensual. E também o que eu tô loira sozinha é o autorretrato não consensual. Eu achei legal. Essa semana eu decidi o título. Mirella diz que, no fundo, essa experiência também foi para ela um trabalho de arte. Porque no fundo eu tô registrando coisas, sabe? Eu tô, documentando. Que nem eu topei fazer o podcast pra mais um documento. Eu me interesso em documentar histórias também. Óbvio que no meu caso em imagem, mas algo que não seja só sobre mim, que reflita em outras pessoas também. Senão eu vou ficar sozinha, sabe? Eu acho que cada um tem um ofício pra interagir com o mundo, querendo ou não, né? A maneira que ela encontrou de lidar com esse momento tão difícil foi transformar a realidade em arte. Até porque essa é uma história que está longe de chegar ao fim. Essa vai ser a grande discussão acho que na justiça, né? Mas eu tô em paz, assim. Eu acho que, assim, se esse cara não for punido, aí já não é mais problema meu. Eu fiz tudo que eu podia fazer, sabe? Eu fiz minha parte, eu tô em paz. A gente ainda vai ter, no mínimo, 2 episódios para falar sobre os desdobramentos desse caso, na justiça e na polícia. Mas hoje é uma noite de olhar para o futuro. Os convidados começam a chegar.
eu decido que é melhor deixar Mirella em paz para receber as pessoas que foram lá ver sua arte. Antes de desligar o gravador, pergunto qual é o nome da exposição que dali a 1 minuto estará aberta. Essa mostra chama Between Handrails, que é Entre Corrimãos. Eu decidi esse título junto com a pessoa que escreveu o texto, que é uma pessoa que eu gostei muito, chamada Adriana. Como eu não sabia o que ia sair, né? O título acaba saindo depois. E eu já estava num momento de desenhar arquiteturas de suporte. Então, o corrimão, querendo ou não, é algo que você sabe que tá ali, não necessariamente você segura, né? E toda essa situação, dessa história, do ateliê, de falar e etc., eu fui sentindo que pessoas que eu nunca esperei apoio na vida apareceram e pessoas que eu sempre esperei apoio sumiram. Um apoio que ela recebeu, sim, foi de um grupo de mulheres que conheceu desde que foi para Londres. A Adriana, de que a Mirella fala, é a crítica de arte Adriana Francisco, que escreveu o texto sobre a sua exposição. E também foi uma mulher que a aprovou para fazer uma residência artística na Inglaterra. Penélope Kupfer, da galeria que leva o seu sobrenome. A Kupfer já apoiou outras artistas brasileiras. E a mostra começa a ganhar vida. O salão da galeria começa a encher. Há pessoas falando português e inglês. Algumas pessoas que entram são da família de Mirella. Outras são amigos artistas que ela fez desde que se mudou para Londres. Outros são desconhecidos. Pessoas que foram porque viram o anúncio do evento. Gente, eu vi muitas mensagens de como você é forte, como você é corajosa. Mas, de novo, eu tô exausta, eu tô cansada, mas eu não posso estar cansada. Eu preciso fazer uma coisa acontecer. Eu quero ser injustiça, eu quero ter um corpo, eu quero ter direito ao meu corpo. E eu acho que eu realmente acho que eu construí isso, estou construindo isso. Sabe, eu tô cansada, mas eu não tô cansada. Então eu não vou me deixar cansar. Ao falar de cansaço, Mirella se lembra de um nome que a exposição quase teve. Semanas antes da vernissagem, que agora já começou, ela tinha chegado a um nome. Só que ele não foi usado. O que não foi usado, I won't be tired of being a woman. Eu não vou me cansar de ser mulher. Eu não vou. Eu vou embora, e essa artista vai pro meio das obras. Lembrar que sua vida anda pra frente. Ou que, pelo menos, deveria andar. O Ateliê é um podcast da Pachorra Felite Áudios, Livros e Filmes. Eu sou Chico Felite, criador, roteirista e apresentador. Eu sou Beatriz Trevisan, produtora e apresentadora. A produção executiva é de Renan Bianco. A Maria Leite produziu esse episódio. A edição e direção de som são do Luan Alencar. A trilha sonora é de Vitor Oliveira. A arte de capa é de Catarina Pignato, sobre tela de Mirella Cabral. Os Business Affairs e a consultoria jurídica são do Pedro Fida. A gerência dos canais do podcast é da Domênica Mendes. E a consultoria jurídica também foi do Eduardo Giuntini Martini. As narrações foram gravadas na agência de podcast em São Paulo. Obrigado por ouvir esse podcast. Eu posso pedir que você siga ele na sua rede predileta para acompanhar os próximos. E se achar que a gente merece, dê uma nota. E, se você quiser ouvir agora os 2 episódios extras de O Ateliê, eles já estão disponíveis. É só apoiar o podcast por R$ 9,90 mensais. Os assinantes têm acesso a 2 episódios extras com os desdobramentos desse caso. Esses 2 episódios não vão ser publicados aqui nas plataformas abertas. Eles vão estar disponíveis só para assinantes. Assinar é simples, leva menos de 1 minuto e custa menos de R$10. O link para assinar está aqui mesmo no texto de descrição desse episódio. Um trabalho desses custa tempo e custa recursos. E é por isso que eu agradeço. Obrigado e até breve.